paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho, está começando o programa Viva Vida. E hoje nós vamos falar sobre o tema, o crente pode participar de festa junina, ok? E, para tanto, nós temos a grata alegria de receber aqui o nosso amado irmão reverendo, pastor Romério da IEP Indaiatuba, pastor mineiro. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, é uma honra, um privilégio, uma alegria poder estar aqui com os amados e que ao final desse programa, ou no decorrer do programa, o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com os amados irmãos. Aliás, até que enfim consegui trazer o senhor, não? Verdade. Eu fui convidado algumas vezes e hoje, graças a Deus, eu consegui chegar. Amém. Graças ao Senhor. Uma honra, pastor. Amém. Pastor Cláudio, mais uma vez estamos aí firme e forte, paz do Senhor. Paz do Senhor, querido, uma alegria, né? Um grande amigo, pastor Romério. Com certeza. Vai ser um programa muito gostoso de fazer. Jogar bomba para ele, né? Solta para ele. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, clamamos, suplicamos a Tua graça e o Teu favor sobre nós agora, na condução deste programa, e que o Senhor nos ajude, Deus, para que nós possamos esclarecer e falarmos sobre este assunto, pautados na Tua palavra. Precisamos da Tua ajuda. Usa-nos e sejamos instrumento nas Tuas mãos agora e abençoadores, ó Deus, mediante este assunto, esta palavra que há de ser ministrada, abençoadores sobre os que nos assistem. Em nome de Jesus, amém. Pastor Cláudio Rodrigues, vamos aí falar sobre este assunto. O crente pode, uma rápida intervenção, o crente pode participar de festa junina? Poder pode, né? A palavra fala que tudo posso, né? Tudo me é lícito. Acho que nem tudo convém, o apóstolo Paulo já dizia isso. Acho que não deve. Durante o programa a gente vai dissecar o assunto aí, mas poder pode. Eu até, para dizer o seguinte, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, evidentemente, a gente precisa crescer. E os meus filhos, quando pequenos, eles foram à festa junina, né? Eu não tinha entendimento disso. Tem umas fotos deles vestidos de caipira e tudo mais, Israel, Rebeca. Mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. O entendimento cresce, você vai ficando mais fiel à palavra. E eu creio que a palavra não dá subsídio para isso. Amém. O que o senhor pensa, pastor Romério? Eu penso que, da mesma forma que umas tantas outras coisas foram chegando e foram alcançando a igreja, hoje, infelizmente, eu até falo isso com tristeza, porque a igreja, ela deve ser o modelo para o mundo. Ela deve ser esse modelo. E não nós nos modelarmos aquilo que é celebrado lá fora. E nós sabemos, estudando isso, sabemos que é uma festa pagã, idólatra. Ela é feito, o padrão dela é em cima de idolatria. E umas outras tantas coisas acontecem nessa festa, então eu penso que a igreja, ela deve se abster disso. Ela deve se abster desse tempo e fazer o que a igreja precisa fazer, que é pregar Cristo em todo o tempo. É o que eu penso sobre a festa junina. Aproveitando aí o que o pastor chegou a iniciar no comentário, o pastor Cláudio, sobre ser uma festa pagã, tem muitas pessoas, por exemplo, alguns não crentes até mesmo, e às vezes até crentes, que nem o senhor comentou no início da sua fé, né, que também o senhor não tinha todo um conhecimento, enfim, que às vezes falam assim, eu participo, ou meu filho participa, a gente vai depois entrar mais nessa questão, mas eu não tenho o meu coração inclinado a esse tipo de idolatria, como o pastor Romério citou, que é a causa inicial da festa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Pastor, o cristão, ele precisa se apartar até da aparência do mal. Não apenas do mal. A aparência seria pecado? Até a aparência? Não é. Mas a aparência, pastor, do mal, ela é aparente. Então, isso aparece aos outros. Você participando de alguma coisa que não seja de cunho estritamente bíblico, dá a impressão, para quem vê, de que você participa daquilo. Você dizer que não está com o coração naquilo, não tira o coração das pessoas daquilo. Pelo contrário, você envolve as pessoas naquilo. E se você não está com o coração naquilo, só para responder a pergunta da forma como você a formulou. Se você não está com o coração naquilo, por que você está naquilo?
Não há o menor motivo para você estar naquilo se o coração não está naquilo. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, Deus, através do seu Espírito, Ele nos move a muitas coisas. E nós que somos pastores, nós sabemos disso, e as ovelhas que são mais chegadas e que são operosas na obra de Deus, nós sabemos disso, que nos sobra muito pouco tempo. Se nós resolvermos nos dedicar à obra como o Senhor requer que nós nos dediquemos, sobra muito pouco tempo para você encher com coisas nas quais o Espírito Santo de Deus não está. Então, quer dizer, existe um natural apartamento das coisas que não pertencem à Bíblia. O pastor Romério fez uma intervenção que eu sempre digo isso, o pastor Romério falou, é que hoje me dá a impressão que a igreja importa mais do que exporta. A igreja no mundo precisava ser exportadora, porque a igreja é a única instituição na terra que não é da terra. Todas as outras instituições são da terra, a parte do casamento, que também não é da terra, também é do céu. Mas, digo, a igreja é a única. Então, a igreja traz do céu um valor que no mundo não tem. Não há por que nós trazermos da terra para levarmos para o céu um valor da terra. Isso não faz sentido. O sentido é chegar na terra, alguma coisa que não é da terra, para que a terra se alegre com alguma coisa que seja do céu. Ok. Pastor Romério, explique para nós um pouquinho, o senhor começou aí falando, o que na verdade é a festa junina? Qual é a ideia da festa junina em si? A priori, a festa é uma festa idólatra, eu já falei. Então, falam de 3 santos, São João, São Pedro, Santo Antônio. São esses 3. Então, é para celebrar eles. E hoje, por conta disso, por a igreja ir imitar o mundo, eu cheguei a ler um comentário, que é uma festa até que Jesus está nela, que Jesus participa dela. Então, o que nós vemos, eu tenho um exemplo, eu estava pensando quando eu recebi o convite do senhor, de um amigo que se converteu. A vida inteira, dessa forma, cresceu, e todo ano ele era o responsável, desde jovem e adolescente, a levantar o mastro, é uma tradição, isso aí no Brasil, e colocar lá os 3, é tipo de uma bandeira que tem os 3 santos. E ele se converteu. Passado o primeiro ano, ele chegou, ele disse, a família chegou para ele, falou, você tem que levantar o negócio lá. Mas ele fez aquilo com muita tristeza, até fui procurado por ele. Até que no segundo ano ele voltou, e aí ele foi impregnado pela palavra de Deus, e ele falou com a família dele, falou, olha, a partir de então, de uma data lá determinada, eu não faço mais isso. Eu não levanto mais, não hasteio mais essa bandeira da idolatria, e penso que isso vai trazer sobre nossa família, sobre nossos negócios, até uma maldição, porque hoje a palavra de Deus, ela me esclareceu que é a verdade, e eu quero seguir a verdade da palavra de Deus. Então, pastor, eu até penso que, e nós sabemos disso, Brasil afora, com certeza absoluta, há igrejas levantadas, até numa visão missionária nesse tempo, para evangelizar, para falar da palavra de Deus, nada contra, penso que seja uma obra bendita, e um tempo de nós evangelizarmos e pregar um Cristo verdadeiro e poderoso, que morreu e ressuscitou, e hoje vive. E eu penso que nós temos que pregar para que essa mentira caia, essa mentira ela não prossiga. Então a igreja ela tem que ter esse papel de pregar, de dizer, de ensinar contra isso. Eu queria ler um texto, pastor, que está no Velho Testamento ainda, mas que é tremendo, e eu vou ler numa outra versão, que é a nova versão internacional, que está em Deuteronômio 18:9, que fala assim: quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus, seu Deus lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Sabe o que a palavra de Deus está falando? Nós não precisamos imitar o mundo. Eu não preciso imitar o mundo. Está falando aqui aos sacerdotes e levitas. Nós não precisamos, nós precisamos de Cristo. Ele sim é o que nos abençoa cada dia e nos ergue para a glória de Deus Pai. A origem,
A origem, eu fui pesquisar, eu dei uma olhada nesse negócio, a origem é no período pré-gregoriano. Então essa aí, você segura essa aí, pastor Giovanni. Desculpa aí, pastor Giovanni. Não, o período pré-gregoriano começa em 1050 depois de Cristo. Essas festas que deram origem ao que hoje são as nossas festas juninas, são festas do primeiro milênio depois de Cristo, festas europeias, né? E também até africanas, porque o Egito fica na África, né? E elas eram feitas a muitos deuses, inclusive a deusa Juno, que é esposa de Júpiter, do deus Júpiter. Então, esta foi a origem dessas festas, que foram trazidas pelos portugueses em 1500, e a Igreja Católica já tinha adotado lá, então, na Europa, e trouxe para cá. Então, quer dizer, as quadrilhas, por exemplo, elas têm origem nas danças francesas, danças de salão, coisa e tal, não sei o quê. Quer dizer, não tem nada a ver com o Evangelho, nós não estamos aqui para dançar quadrilha, nós estamos aqui para pregar Cristo mesmo, né? Aí as pessoas às vezes até perguntam, poxa, mas precisa ser um negócio a ferro e fogo? É difícil. Jesus fez as coisas a ferro e fogo, ele morreu mesmo. Jesus morreu mesmo. Não foi brincadeira, né? Não foi brincadeira, ele morreu mesmo pelo nosso pecado, né? Não é brincadeira. Eu queria comentar, até acho que é propício aqui para a nossa conversa, porque o apóstolo Paulo, ele enfrenta, pastores, alguns problemas como este, na igreja de Corinto. Né? Havia uma grande, não tem nada a ver com a festa junina, mas é paralelo. Pois havia um grande problema dos cristãos comerem carnes sacrificada a ídolos. E aí havia a questão, é pecado comer carne sacrificada a ídolos? E eu queria fazer questão de ler aqui, o apóstolo Paulo traz um ensino que eu acho que é aplicativo no que diz respeito a esse assunto, que diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo, vou ler aqui do 15 em diante, falo como há entendido, julgai vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vide a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Só antes da gente comentar, queria continuar lendo aqui. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguns dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A impressão que eu tenho no comentário do apóstolo Paulo é que ele está dizendo o seguinte, o ídolo é sacrificado a demônios, ou seja, o intuito do sacrifício é para o demônio. Mas o ídolo, na verdade, ele não é nada. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, se você vai comer uma carne e ninguém lhe advertir, você vai no açougue, você comprou uma carne, vamos pensar aqui nos dias de hoje, você foi no açougue e comprou uma carne, você não sabe de onde aquela carne vem. Vamos pensar que o açougueiro lá é um satanista, foi lá e sacrificou a carne. Você vai ficar perguntando. Por isso que a gente tem o princípio de chegar em casa, consagrar, pedir a bênção de Deus, santificar o alimento e nós comemos. Agora, o apóstolo Paulo dizendo, se você for advertido, dizendo que aquela carne foi sacrificada por causa da consciência, não é nem sua, mas do ímpio, do pagão, por causa da consciência dele, não coma. Então, a festa junina em si, ela é uma festa oferecida ao demônio. Né? A deuses, a ídolos, que foram homens que existiram, João foi um homem de Deus, mas eram homens.
E a Bíblia não nos deixa a abertura para celebrar festa a essas pessoas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Se o intuito da festa é celebrar homens ou oferecer a demônios, não façam. E ele diz aqui bem claro, como que a gente pode ser participante da mesa do Senhor e participante da mesa dos demônios? Né? Eu acho que é o que o senhor acabou de citar. É uma raciocínio. coisa, né? É raciocínio. Tem que ter uma separação. O Espírito Santo de Deus, nós temos que chegar no seguinte consenso. É muito claro para mim que o Espírito Santo de Deus fala tudo o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Nós estamos falando do Espírito de Deus. Não estamos falando de eu querer convencer você de qualquer coisa, você ficar meio relutante, coisa e tal, não acredita muito no que eu estou falando. Não, vai lá, tem um desconto de 90%, você fica meio desconfiado do negócio. Não, nós estamos falando de Deus. Deus mora dentro daqueles que são seus, o próprio Deus. Não há dúvida no coração daquele que é de Deus sobre o que deve e o que não deve ser feito, a partir do momento em que ele ministra o que ele tem que... E esse processo de ministrar, eu acredito que seja um processo, de fato um processo. Quando você se converte, você não sabe nada. O dia que você morrer, você sabe um monte de coisa a respeito do Senhor. O apóstolo Paulo fala, hoje eu estou muito mais perto da salvação do que quando abracei a fé. Ok, mas é impossível o Espírito Santo de Deus não falar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, também no versículo 31, eu até gostaria de ler, ele fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu penso que nós devemos nos portar desse jeito. O crente, o mover dele, a caminhada dele, onde ele estiver, o que fazer, tudo tem que ser para a glória de Deus. O nome do Senhor, ele tem que ser glorificado em tudo que nós fazemos, em todos os aspectos da nossa vida. E aí, é uma pergunta do meu coração: Jesus iria a uma festa dessa? Ele estaria lá? Ele celebraria essa festa lá junto com os queridos lá? Será? Eu duvido. Ele não dividiria a sua glória, né, pastor? Não divide a sua glória com ninguém. A outra glória ele não tem. Não divide. Então, meus queridos, e muitas vezes... Muito menos, né, pastor? O pessoal vendendo coisa no templo, ele já saiu dando verdade. borrachada em todo mundo lá. embora. Então, a gente vê muitas pessoas, hoje, o que nós estamos vendo, eu vou já emendar um outro comentário, que talvez abra um outro espaço. Quando nós vemos Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, então falta coragem das pessoas para dizer assim: não, eu não vou participar desse negócio. Mas todos participam. Não, eu não vou participar. Esse manjar que é oferecido, essa comida que é oferecida, que é sacrificada a ídolos, eu não vou comer dela. Então a gente vê o capítulo 1 de Daniel, um profeta corajoso. Eu vou contra todos os princípios aqui desse reino, e eu vou fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que no meio disso tudo, o sujeito ele abstém-se de tudo aquilo, e ele ainda fica um sujeito bonito, um profeta legal, ele não perdeu nada, ele ganhou, porque com Cristo nós ganhamos sempre. Com Cristo nós sempre vamos estar na frente. Eu lembro quando o pastor Walter morou nos Estados Unidos, e logo nas primeiras vezes dele, não sei se o pastor Cláudio se lembra disso, e no Brasil começou a entrar outra festa, uma festa que é comemorada nos Estados Unidos, o tal de Halloween, e aí começou a vir, e hoje é muito forte no Brasil também, há toda a mídia em cima disso, e logo ele disse assim, que para mim a resposta é muito básica e objetiva. Ele dizia assim: o Brasil imita o que não presta. Halloween, para que nós imitarmos isso? Nós não precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de coisas, o que precisa ser imitado, nós não imitamos. Então nós precisamos olhar para Cristo e saber o que é que Ele está pensando em relação a isso. Porque o que nós fazemos, Paulo está dizendo aqui, ele deve glorificar o nome do Senhor. Eu sou contra comer essas coisas boas aí, que são boas, comida boa. Tem milho cozido, tem umas coisas boas lá, nada contra, pastor. Comida é típica, né? Comida pastor? típica, aliás, eu sou do interior, eu gosto desse negócio. Agora, eu tenho que fazer para glorificar o nome do Senhor a cada dia. E uma outra coisa que acho que é importante nós considerarmos, pastor Cláudio,
Até o senhor estava falando aí da comida típica. Não é nada contra o alimento em si, o cardápio em si. A questão é a instituição da festa, né? Então, por exemplo, eu queria te perguntar, pastor Cláudio, o crente, é claro que a gente já está deixando claro aqui que o crente não deve participar, não deve estar em festa junina. Mas um casal, por exemplo, pensa assim, poxa, mas que mal há, eu só estou lá na festa, eu gosto da comida típica, e qual é o problema de eu comer se eu não creio nessas coisas? Tudo bem que pessoas que acreditam nessas coisas estão lá celebrando a festa, aquele fulano, o cicrano, São João, Santo Antônio, enfim, mas eu não estou com essa intenção, eu estou com a intenção de comer, né? Mas, que nem o senhor falou, não torna isso incoerente? E outra coisa, pode-se comer essa comida em outro lugar, né, pastor? Não necessariamente precisa ser no ambiente da festa. Agora, pastor, tem lugares e lugares, né? Você pode comer qualquer coisa em qualquer lugar. Você pode comer um churrasquinho em qualquer lugar. Aí você vai tem um churrasquinho ótimo que você come na zona do Meretrício, lá não sei da onde. É ótimo o churrasquinho do sujeito lá. É melhor não ir lá. É melhor não ir. É melhor você comer o churrasquinho. O pior em outro canto que seja... O local é inapropriado. É inapropriado. Poxa, isso me parece uma coisa tão natural para nós entendermos. A gente cria os filhos, a gente fala, filho, não vá a tal lugar não é bom. Antigamente, hoje não, mas antigamente, quer dizer, sei lá se hoje não, né? Mas antigamente as nossas mães nos advertiam até sobre os nossos coleguinhas de escola mesmo. Hoje o cara vai parar na cadeia se fizer isso. Mas a mãe falava, ó, fulano não é boa companhia. Acho que o pastor viveu isso aí também. Fulano não é boa companhia. Fulano não estudava, sempre vai mal na escola, tomava bomba, hoje ninguém toma bomba, tomava bomba, não é boa companhia. Quer dizer, existe uma naturalidade na vida. O ser humano busca as coisas melhores. E não é melhor para o crente estar num lugar como esse. Não é melhor, porque ninguém ali tem o mesmo espírito. Como é que eu vou me sentir à vontade num lugar onde qualquer espírito que há é um espírito contrário ao espírito que eu tenho dentro de mim? Nós tivemos aquela primeira viagem à Bahia lá que nós tivemos como é que chama aquele lugar lá? Ó? Aporá? Não, mas na Salvador, aquela praça lá. Pelourinho. No Pelourinho lá. Pastor, aquilo lá, nós não conseguimos completar uma volta no Pelourinho. Ninguém se sentiu à vontade ali. Ninguém. Ali era uma coisa terrível. Tamanha opressão. É terrível. Então, não é você desprezar as pessoas, não é nada disso. Mas nós temos um propósito de vida. O propósito de vida é externar a luz de Cristo que está dentro de nós. E há pessoas que querem ver essa luz de Cristo. Nós precisamos estar junto com essas pessoas que querem ver a luz de Cristo, sobre a qual nós queremos falar. E pastor Romério, não é nem nada contra o ato festivo em si, porque nós consideramos que Deus é um Deus festivo, né? E o nosso ministério, em particular, a Igreja de Pinheiros, ela também celebra algumas festas dentro da visão bíblica. Então, ou seja, nós podemos desfrutar de um momento festivo dentro daquilo que Deus hoje tem nos dado por princípio bíblico. Nós temos a festa da Páscoa, temos os aniversários. Aliás, aniversários quase que o ano inteiro, né? Quase toda semana. Então, o povo, mas porque é um dia festivo, é um dia que o povo vai de alegria. Mas nós também temos as festas que são dentro de um princípio bíblico, não é verdade? E podemos participar. Pastor, o pastor falou aqui, o apóstolo Paulo falando, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma. Eu fico pensando, por exemplo, por que tem que ser em junho? Então tá bom, vamos pegar toda essa comilança, esses doces, esse negócio, e vamos fazer essa festa em janeiro. E vamos comer em março, sei lá. Por que tem que ser em junho? E muitas vezes, isso eu acho que o princípio já começa aí, essa idolatria, nesse aspecto. Não, porque lá, esse mês é que o santo tal foi erguido e foi colocado, então tem que ser esse mês, porque o dia tal foi o dia dele e não sei o quê. Eu particularmente
Da mesma forma, mesmo antes de me converter, de estar na igreja, eu nunca gostei muito disso, nunca gostei. Nunca gostei de nada disso. Isso não me atraía, eu não tinha essa atração por essas coisas. Não que eu estou dizendo que eu nunca fui, eu fui, porque eu me converti com uma certa idade já, com 20 e poucos anos. Mas isso nunca me atraiu, vamos para lá, porque eu achava aquilo uma chatice geral. Sabe, um negócio sem graça. E eles ficam imitando um negócio que eu sei. Isso aí é coisa de... Não tem nada de mineiro naquilo, não tem nada da minha terra naquilo. E não sei o quê. Não tem nada, isso aí não é verdade. Então, nunca gostei. Então, pastor, eu acho que nós somos um povo festivo. Aí o Senhor fala lá no Salmo 100, celebrai a Deus com alegria. Nós devemos celebrar. Eu penso que a nossa vida tem que ser uma celebração. A nossa vida, ela tem que expressar isso. Eu tenho que todos os dias as pessoas olharem para mim e dizer assim, olha, esse rapaz, ele é diferente, esse rapaz, ele tem algo nele que é diferente. E não, é porque o dia tal, não deixou o dia tal, e outras tantas coisas que aí a gente abre um leque muito grande aí, que acontece da mesma forma, quase que o ano inteiro nós vemos o mundo celebrando algumas coisas que para mim, no meu modo de ver, não tem nada a ver, isso aí não... A festa de São João, por exemplo, só para dar data, é João Batista. João Batista. É João Batista, porque a própria palavra diz que ele é 6 meses mais velho que Jesus, né? Isso. Então, como Jesus, para eles, nasceu em 25 de dezembro, então o 24 de junho dá exatamente 6 meses. Então se comemora festa de coisa. Agora, no sentido da pergunta que você tinha feito antes, que problema tem? Eu não estou naquilo lá, então também não tem nenhum problema o carnaval, né? Pastor, só antes do senhor responder isso aí, eu queria aproveitar, junto com essa resposta sua, lançar uma pergunta dentro disso. Se houver na escola uma festa caipira, né? E aí as escolas no Brasil, aqui em particular, celebram esta festa junina. Então, você tem um filho, né, que é pequeno e que, claro, a criança não entende, então ela vai querer participar, ok? Qual é o mal nisso? Né? A pergunta é, porque às vezes vivemos situações em que os próprios pais vêm aos pastores e falam, pastor, mas não tem nada a ver, porque meu filho senão vai chorar, senão meu filho vai ficar isolado, vai ficar, né, ali isolado das demais crianças, porque todo mundo vai participar, enfim. Então, a questão, até depende para quem está nos assistindo, a gente tentar orientá-los nisso, né, que tudo bem, traz um peso, porque a criança vai ter que ficar, de repente faltar no dia da escola, ou se está na escola, de repente ficar a par das demais crianças que estão celebrando essa festa, e às vezes é o que a gente ouve, os pais perguntam, pastor, mas que mal há, né? No que isso realmente vai acarretar, porque minha família não crê nisso. O mal que há é o que o pastor Romério falou, festa demônio. É uma palavra talvez um pouco violenta, quem está nos assistindo agora, mas aí chutou tudo. Mas a palavra diz, o pastor leu o texto de 1 Coríntios, não sendo uma festa oferecida a Deus, é uma festa oferecida aos demônios. Então o filho não deve, como eu falei para você, eu não tinha o menor entendimento disso, quando eu estava lá em Joanópolis, né, fui pastor lá em Joanópolis, eles participaram de uma festinha junina lá, coisa e tal, não sei o quê, hoje não iriam, mas a criança vai ficar, pastor, os filhos dos crentes, a palavra sobre eles, diz o seguinte em Deuteronômio capítulo 6, é um texto bom para os pais. Diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos. Os filhos são intimados a servir a Deus. E eles servirão a Deus se eles forem intimados a servir a Deus, porque Deus é fiel para fazer cumprir a própria palavra dele. Então, o pai que está preocupado, o que o meu filho vai pensar, o pai é responsável por isso, não é o filho. O pai não deve deixar um filho subir na guia, no corrimão de uma ponte com 300 metros de altura. Mas meu filho quer, mas não deve deixar brincar com fogo. Meu filho quer, porque o amiguinho dele brinca, mas o meu não brinca. Pastor, até mesmo porque, se a gente for começar relevar algumas coisas, só uma festinha caipira, uma festinha, não tem problema. É que nem o senhor falou, amanhã o meu filho está pulando carnaval. Exatamente. E eu vou estar relevando também. Eu até tinha anotado aqui uma palavra, que é o seguinte, nós temos um limite. O nosso limite é a palavra de Deus. Qualquer coisa fora desse limite,
está fora do limite. Fora da lei, né? A gente vê uns filmes aí de o cara fora da lei. Nós nos tornamos fora da lei de Deus. Então, nós temos um limite. Para o mundo não há limite, como, aliás, está escrito, você quer ver uma coisa? Em Romanos, em Romanos capítulo 1, a palavra fala uma coisa que é até muito violenta, né? E quem nos ouve agora vai precisar entender isso. Mudaram, 1:23 em Romanos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem, não sei o que, quer dizer, uma idolatria, tá certo? Pelo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Pastor, isso é gravíssimo, quer dizer, eu tenho concupiscência no meu coração, eu tenho pecado no meu coração, você tem, o pastor Romério tem, mas nós estamos debaixo de uma graça. Agora, se nós, ou qualquer pessoa, abdica de amar a glória de Deus, sendo que o Espírito Santo de Deus a está movendo na direção, o Senhor a abandona, está escrito aqui, os entregou para que eles vivam. Você quer ver segundo o seu coração? E aí não há limite. Os deixou à mercê, né? Deixa à mercê da maldade do seu coração. Mas nós temos limite. O nosso limite é a palavra de Deus. E o que passar disso não é bom. Pastor Romério, uma pergunta. Talvez isso até crie um certo confronto, mas vou jogar para o senhor essa pergunta. Hoje em dia, nós vemos aí, as igrejas evangélicas em geral, não querendo fazer uma festa junina, mas querendo trazer a ideia da comida típica, da festa em si, às vezes mudam o nome, né? Então fazem lá, por exemplo, o Arraiá Gospel, faz lá, sei lá, alguma coisa desse tipo, às vezes dentro da igreja, né? Não colocando em questão, até o que o senhor comentou com a gente, que questão da escola, que são questão de leis, enfim, mas digo dentro da igreja. Então, as pessoas às vezes introduzem isso. Na sua opinião, isso seria correto? E antes que o senhor responda, ainda assim, isso não seria copiar ou imitar? Eu concordo que é uma imitação. Eu penso que a igreja, ela deve se resguardar disso. Alguns anos atrás, eu ainda estava em Campinas, e nós buscamos até a época do ministério essa direção, nós vamos fazer nessa época e tal. E a resposta foi exatamente essa. Por que fazer nessa época? Não tem necessidade. Você pode fazer. Nós estamos copiando o que está sendo celebrado no mundo. Você não precisa disso. Na minha opinião, eu penso que não esteja correto. Nós queremos remodelar, então, porque daqui a pouco nós temos que trazer a música do mundo, nós temos que trazer mais umas outras tantas coisas do mundo para atrair. E as pessoas, elas têm que ser atraídas por Cristo, pelo Senhor. Essa tem que ser a atração. As pessoas têm que estar lá por conta da cruz de Cristo. E aí, eles vão fazendo. Hoje, existe muito uma merchandising em cima disso. Vende-se muito música por conta disso. Então, eles vão remodelando. Eu gosto de uma palavra, eu até trouxe essa palavra há pouco tempo lá na nossa igreja, que Salomão escreve em Eclesiastes, ele fala assim, no capítulo 10. Assim como a mosca morta faz exalar num mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria, em honra, um pouco de estultícia. Mas eu quero falar da mosca. Então a mosca, eu não sei se o pastor Cláudio ouviu essa palavra do pastor Walter, mas ele usou um exemplo. Nós preparamos um bolo bem bonito, bem legal. Vem uma mosca varejeira, vai lá e pousa lá no doce, estragou teu doce, estragou teu dia, estragou tua comida. E nós muitas vezes abrimos as portas, escancaramos para essa mosca entrar, e ir lá e bagunçar com as nossas coisas. E depois, pastor, se eu tenho esse tempo, o senhor me permitiu, eu queria citar um exemplo. Nós tínhamos uma moça na igreja de Campinas, jovem, até onde eu entendo, ela nasceu no berço cristão. E cresceu dentro da igreja, uma jovem, não era o pastor que pastoreia a igreja hoje, antes dele. E ela cresceu dentro da igreja, uma menina abençoada, era do Ministério de Louvor. Tinha uma voz maravilhosa, ela tocava, à época já tocava teclado eletrônico, que naquela época era uma novidade, isso há
20 anos atrás, mais ou menos. E ela pediu permissão para a mãe dela um dia. Falou: mãe, você deixa eu sair para ir em um determinado lugar? E ela insistiu, até que a mãe permitiu. Aí a resposta, meus irmãos, para mim é um exemplo que eu nunca mais esqueci. Essa moça foi uma vez, nunca mais ela foi a mesma dentro da igreja. Inclusive afastou-se por um período muito grande. Até onde eu sei hoje volta, não no nosso ministério, mas volta hoje. Mas ela teve um período muito grande, a vida dela virou de cabeça para baixo. Por quê? Por conta de uma vez. A mosca, uma vez. Ela não foi duas, ela foi uma. Então, pastor, aí daqui a pouco nós falamos assim: não, vamos fazer isso aqui uma vez no ano, não tem problema, pastor, vai dar tudo certo. É a mesma coisa, a gente adapta o negócio para tentar atrair, mas é essa palavra que nós pregamos, eu penso que tem que fazer essa diferença. Então, pastor, eu penso que seja bênção nós usarmos, o senhor tem essa visão missionária do reino, nós temos que ter estratégia, sim, sem dúvida nenhuma, e penso que Deus dá às nossas vidas, o Espírito Santo há de falar isso ao nosso coração, para que a gente possa ir e pregar esse evangelho. Ele há de nos dar essa estratégia. Se Ele nos mandar e for confirmado pelo Senhor, e dizer: ó, vocês vão fazer isso, e falar, e confirmar, eu não vejo, vamos falar dessa palavra, e vamos pedir para Deus, Ele operar no meio desse negócio. Agora, eu penso que com muito cuidado, nós temos que ter zelo pelo altar, zelo pela igreja, zelo pelo povo, porque senão nós vamos cair. Mais uma historinha rápida, os irmãos, história tem um monte. Eu fui uma vez, hoje nós chamaríamos aí de uma palestra para levitas. A época foi lá na igreja da Lapa, do Celso Milício. Quem falou à época foi a esposa do pastor Jesus, que hoje está em Pirassununga, Heloísa. Palavra bendita, maravilhosa. E no final do estudo, ela contou uma história que uma pessoa foi para São Paulo visitar ela. No bairro que eles estavam, ele falou assim: ó, não tinha minha igreja. Ele falou assim: ó, eu vou visitar, tem uma determinada igreja em tal lugar, então vamos naquela igreja, visita aquela igreja. Tem escrito lá, igreja tal, e ele foi. Quando ele chegou, era uma igreja de 2 pavimentos, ele viu, a igreja é aqui, né? Tinha plaquinha, ele subiu. Quando a pessoa subiu, ele viu lá o movimento, tudo, o negócio tudo mudado, a igreja mudada. Ele desceu a escada, foi lá, olhou a plaquinha, mas disseram que é igreja. Mas será que isso é igreja mesmo? Olhou, confirmou a igreja, subiu de novo. Aí ele viu, não, realmente era igreja. Mas aí eles tiraram cadeira e estava lá um negócio pegando fogo lá. E ele ele ficou constrangido com aquilo e ele não conseguiu permanecer no culto. Por quê? Porque as pessoas querem adaptar. Pode ser que tenha um público que agrade disso, que goste disso, mas não era o caso desse moço. Ele desceu e foi embora. Então nós devemos tomar cuidado com a igreja, porque a igreja, ela é a noiva de Cristo. E a noiva que o Senhor está preparando, está moldando, é uma noiva bonita, uma noiva preparada, adornada, um negócio maravilhoso. Então nós devemos, eu penso, pastor, tomar esse cuidado para nós não cometermos talvez equívocos em tentando fazer o bem, nós cometemos até alguma coisa que não glorifique o nome do Senhor. É verdade. Essa pergunta que você fez, arraiar gospel, por exemplo, existe uma figura de linguagem no português que se chama eufemismo. Eufemismo é uma tentativa de você suavizar o que você tem que falar. Então você fala, fulano morreu. Você fala, não, fulano foi dessa para melhor, né? Fulano fez fulano morreu, uma coisa. Então isso chama eufemismo. E o mundo hoje é craque em eufemismo, e isso está entrando na igreja, né? Não deveria, como o pastor Romero já comentou. Então, o que a Bíblia chama de fornicação, por exemplo, hoje em dia não se fala de fornicação. Se fala de fulano ficou, eles estão não sei o quê, eles são muito avançados. A Bíblia chama de fornicação. Fulano teve um deslize. A Bíblia chama isso de pecado. Então, quer dizer, nós estamos querendo tornar palatável, degustável, um negócio que aos olhos de Deus não é palatável nem degustável. Arraiar gospel não é palatável para Deus. É a mesma festa de demônio. O que muda? É festa de demônio. O pastor leu o texto. Então nós estamos querendo tornar o negócio gospel.
Quer dizer, você coloca um gospel atrás de qualquer coisa. Nós temos hoje funk gospel, nós temos bloco de carnaval gospel. Quer dizer, nós estamos querendo suavizar o que Deus chama de outro nome. E é aquilo que o pastor Romero falou, pastor, é que é a preocupação com esse merchan, né, com esse marketing, e a gente volta naquilo que acho que a gente já até discutiu aqui em outros programas. As igrejas acabam se submetendo à ideia de que precisa trazer para as pessoas alguma coisa que lhes agrade, né? E o problema começa exatamente aqui, que o senhor falou. Essa intenção boa, entre aspas, acaba lá na frente gerando problema. E tanto é que a gente vê hoje muitas igrejas que talvez começaram com essa boa intenção. E que hoje você vai ver, está completamente descaracterizada daquilo que a Bíblia ensina, do que realmente a igreja é. Pastor, sobre isso, eu queria fazer um breve comentário, nós já estamos acabando o tempo. Mas, quando nós queremos fazer alguma coisa que agrade aos outros, nós vamos nos reunir em culto. Por que é que nós vamos nos reunir em culto? Então, você tem culto domingo. Amanhã você tem culto aqui, domingo. Quem se reúne é um povo que quer adorar a Deus. O culto é do povo. Não é para quem é de fora. A bem da verdade, não é. Sim. Eu me reúno para fazer culto porque eu quero adorar a Deus. Eu, junto com você, nós temos comunhão, o outro tem comunhão, nós nos reunimos para nós nos alegrarmos diante do nosso Deus. Ninguém é impedido de vir e ninguém é impedido, e esse princípio é o princípio da circuncisão que era feito para tomar o Antigo Testamento, dos estrangeiros. Então, quando o estrangeiro via o que rolava no meio do povo de Israel, bênção, e bênção, e bênção, e bênção, e bênção, eu quero fazer parte desse povo. Mas a festa era do povo, não era do estrangeiro. Então, quer dizer, nós queremos fazer alguma coisa para alguém que é estranho ao concerto, ainda que amanhã ou depois não vá ser mais estranho ao concerto, é um desvirtuamento do nosso culto. O nosso culto é um culto dos adoradores. E uma outra coisa, pastor, aproveitando rapidamente a sua deixa, é que o estrangeiro, quando ele se convertia ao judaísmo, a Israel naquela época, ele precisava se circuncidar, e a circuncisão era um sinal para que ele pudesse ser participante. Então, ou seja, ele se adaptava àquele novo mundo. Ao povo. Né? E não ao contrário. E não ao contrário, exatamente. Ele escreve, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glória a Deus. Pastor, terminamos. Pastor Romero, obrigado, uma alegria tê-lo aqui. Deus abençoe. Glória a Deus, pastor. Pastor Cláudio, obrigado mais uma vez. Está passando rápido o negócio. Muito rápido. Então é isso aí, o crente não celebra a festa junina, porque esta festa não é direcionada a Deus, nós celebramos a Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Amém? Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Até a próxima. Te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Jesus.